entenda que uma coisa é o comando continuamente variável, outra coisa é o lifter. Pessoal, o que eu separei hoje para vocês aqui? Eu separei um login de um motor turbo que tem EGTs, tá? A gente seguiu durante a semana batendo bastante na parte de análise de dados, certo? E a gente mostrou como, ao contrário do que muita gente acredita, que análise de dados pode ser muito simples, certo? A gente mostrou algumas estratégias para você conseguir simplificar a sua vida. Com poucas variáveis, você consegue fazer uma análise bem legal, certo? Agora, daqui para frente a gente pode mostrar um pouquinho mais das variáveis, perfeito? E uma das variáveis que eu quero mostrar para vocês hoje são os EGTs, que são temperaturas do gás de exaustão, perfeito? Então, só para dar um norte para vocês, o que vai ter na live de hoje? Eu vou mostrar esses logins porque a gente vai analisar uma falha que tinha no motor Honda K24 Turbo, beleza? E também eu vou começar um outro assunto que é muito importante, pessoal. É muito importante, que eu vejo que muita gente faz isso e é algo que eu sou totalmente contrário a essa ideia, beleza? E como eu sou um cara que eu gosto de ouvir, quando eu for falar isso eu quero ouvir se vocês concordam comigo ou não, perfeito? Porque o que acontece? Na verdade é o seguinte, ó. Tem tanta coisa que a gente preparou para essa live aqui, que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir abordar em 1 hora. Então, provavelmente, essa live aqui a gente vai continuar em outros dias. Mas assim, qual que é esse outro tópico além do EGT que eu quero comentar com vocês hoje, tá? Tem a ver com esse motor Honda K24. Por quê? Qual que é a minha ideia? E o tema principal da live de hoje é: um expert em calibração nunca trava o seu comando variável. Beleza? Então, olha só o que eu estou passando aqui. Um expert em calibração nunca trava seu comando variável. Então, eu vou explicar qual que é a ideia para vocês, para deixar todo mundo na mesma linha de raciocínio. Existem muitos motores que têm comando variável, e eu estou falando de comandos continuamente variável, tá? Primeiro ponto chave da live é entender a diferença de um comando que muita gente chama de comando variável para comando continuamente variável. O comando continuamente variável, você consegue escolher múltiplas posições do comando, perfeito? Se você for olhar um comando que é só variável, tá? Que muita gente chama de, às vezes, lifter e assim por diante, é um dispositivo que você não tem um comando contínuo, diferentes posições. Você tem duas posições do comando, perfeito? Assim como a admissão variável, tem a admissão continuamente variável, que você consegue mudando o comprimento do runner, como você tem a admissão de 2 estágios, que você tem duas posições da admissão, perfeito? Então o que eu vejo muito por aí, eu vou compartilhar algumas histórias com vocês. Profissionais que pegam um motor com comando variável, e daí o cara vai lá e ao invés de colocar o sistema para funcionar, o cara vai lá e trava o comando para o comando ficar só numa posição, tá? Vou repetir, essa é uma filosofia minha. Muitas das coisas que eu compartilho aqui são coisas que eu acredito. Não estou falando que é verdade absoluta, mas eu nunca vi um caso em que realmente justificaria, que vale a pena, não que justificaria, que vale a pena você travar um comando variável, perfeito? O motor de fábrica veio assim, por que você vai travar, certo? Tem um ponto que justifica o cara fazer isso. Quando? Quando o cara vai usar uma ECU que não faz o comando variável. Tem muitas que não fazem ainda, infelizmente, perfeito? Aí tem uma justificativa, beleza? Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, por mais que tenha uma justificativa, entenda que não é a melhor solução, beleza? E antes de mais nada, eu queria deixar claro que é o seguinte: se você já fez isso, tudo bem, tudo bem. Não tô aqui com a ideia de criticar ninguém, mas a ideia aqui é simplesmente
mostrar o que eu penso sobre isso, porque eu vejo que muita gente faz, sabe? E por que eu acho que acontece isso? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que, no fundo, acaba não entendendo muito bem o comando variável. E também tá tudo bem. O que eu acho muito errado é o cara saber que ele não entende e não ir atrás de entender. Porque essa é uma tecnologia que já tá aí há muito tempo. A grande maioria dos carros originais vem com isso, certo? Daí o cara trava o comando. Tá, e quando o cara for fazer um motor em V, que tem 4 comandos variáveis, vai travar os 4? Beleza? Vou abrir um outro parênteses aqui, porque o tema, ele é bem... É gigantesco esse tema aí. Existem aplicações que o cara pega um motor que tem comando variável e ele vai pegar uma aplicação muito específica de corrida e aí ele troca o comando variável para um comando de corrida, certo? Que não é variável. Vale a pena fazer isso? Não sei, depende. Só testando para saber. Às vezes, para uma aplicação específica como de corrida, talvez tenha um comando fixo que naquela faixa de rotação específica do motor vá ser melhor. Perfeito? Porque o motor de corrida ele não trabalha numa faixa gigantesca de rotação, beleza? Agora, você fazer isso num carro de rua, cara, não é uma estratégia inteligente, beleza? Então, esse é o tema principal que eu gostaria de compartilhar com vocês. A ideia é, um expert em calibração nunca trava o seu comando variável, perfeito? O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a abordar esse tema com dados, beleza? Aqui a ideia desse desafio é realmente compartilhar coisas com vocês que a gente nunca compartilhou. Esse projeto que eu vou compartilhar com vocês é o projeto de um... Deixa eu mostrar o carro aqui para vocês. Tô aqui no Instagram da Twizy, quem quiser ver depois, é só ir ver nas publicações que marcaram a Twizy, tá? Deixa eu achar aqui. Ó o Vitão aí, o Vitão deve estar aí hoje aí, ó. Abraço pro Vitão. Ó, galera, é esse carro aqui, ó. Tá? Esse protótipo aqui, ó. Tá? Esse aqui é um protótipo AJR, a gente fez esse projeto em 2018, tá? E tem aqui o motor K24 Turbo, beleza? Então eu vou contar um pouco da história desse projeto, que foi um projeto muito legal, inclusive porque foi um projeto que teve resultado, né? A equipe acabou sendo campeã da categoria de protótipos da Endurance, perfeito? E eu vou contar um pouco da história e mostrar logins de EGT no dinamômetro, perfeito? Então, no dinamômetro a gente teve diversos desafios, certo? Foi um trabalho enorme, perfeito? E teve um problema muito legal que eu vou compartilhar com vocês, tá? Antes de mais nada, eu quero abordar esse lado aí do comando variável, tá? Vou contar uma história rápida. Isso aí foi em 2014. E naquela época, a Twizy não existia ainda. E eu trabalhava no suporte técnico de uma empresa que desenvolvia injeção eletrônica programável. E daí um cliente comprou uma ECU para gerenciar um Honda K20 aspirado, que ele ia colocar num carro de corrida, ele ia colocar num Spider. E o cara comprou e daí ele acabou entrando em contato com a gente. Por que aquela situação foi um pouco diferente? Porque aquele cliente em particular, foi ele que entrou em contato com a gente. Normalmente, o que acontece? Quem entra em contato com a gente não é o cliente final, e sim quem está usando o produto. Às vezes o dono do carro faz a calibração e daí ele entra em contato com a gente, isso é normal, tá? Mas naquele caso específico não era. E daí é um ponto delicado, porque quem está buscando a sua ajuda não é o profissional que fez o serviço. Então é um negócio muito complicado. E o cara conversou comigo, o cara é super gente boa. Eu não vou falar o nome dele aqui para não ficar, né, comentando
sobre quem fez o serviço ou não. Mas enfim, o cara entrou em contato e falou, olha, comprei um produto com vocês, o carro é esse, tem um motor Honda K20, eu sou piloto há muito tempo, eu tenho experiência, eu sei quando tem alguma coisa errada. E o motor, ele vai bem, mas quando sobe a rotação, cara, parece que não tem motor. E, pô, o K20 é o contrário disso, né? Daí, beleza. E daí, o que aconteceu? Falei, beleza, quem que tá fazendo isso aí? Eu não tô conseguindo contato, o cara não me atende mais, e assim por diante. Então, ó, já vou, assim, ó, um detalhe muito importante que eu quero compartilhar pra galera que trabalha na área, ou pra galera que sonha em trabalhar. Pessoal, não deixem seus clientes sem resposta quando você não fechou um projeto, tá? Você vai lá, você entrega um projeto, o cara entra em contato com você, cara, pelo amor de Deus, responda o cara. Não deixe o cara ali em aberto. Tem pessoas que ficam um mês desaparecidas, 2 semanas desaparecidas. Eu já vi casos do cara falar assim, ó, tô aqui no autódromo, eu vou buscar o chicote e já volto, tá? E daí o cara desaparece, não volta mais, o cliente perde a corrida. Então, um detalhe muito importante aí, ó, não façam isso, beleza? Voltando, certo? Daí o cara, eu já tô desesperado, o cara não me responde e eu não sei o que fazer, por isso que eu tô recorrendo a vocês. Falei, beleza, então você pode mandar o login e o mapa para mim? Posso, como que faz isso? Daí vai lá toda aquela novela de fazer naquela época. Eu lembro que não sei se não tinha essas ferramentas de acesso remoto, TeamViewer, essas coisas, mas a gente não usava. Então, dar suporte técnico era um caos, porque se fazia por telefone. E eram pessoas que às vezes não tinham nem experiência com computador para anexar um login, baixar um arquivo, te mandar, certo? Isso é comum, o cara não tinha que saber aquilo, tá? Então dava muito trabalho. E eu lembro muito bem quando eu recebi o login, falei, vamos lá, vamos olhar como que tá o comando variável aqui, né? Primeira coisa, não estava logando nada do comando variável. Primeiro sinal de fumaça. Falei, vê, o cara tá fazendo um K20 e não põe nada, não põe para logar as coisas do comando variável. Já é um cheiro de fumaça. Vamos ver o mapa. Comando variável não estava acionado. Eu falei, epa. Vamos lá. Daí eu falei, falei pro cliente, uma das coisas que tá acontecendo aqui é que o comando não tá acionado, tá? O comando realmente não tá acionado. Deixa eu ver se o VTEC tá acionado. Fui ver, o VTEC estava configurado, pelo menos, tá? Para quem não sabe o que é o VTEC e o comando continuamente variável, eu separei até um videozinho para vocês aqui, ó, para mostrar para vocês o seguinte. Esse aqui é o sistema, tá, do lifter, que muita gente chama de lifter, que não é o comando continuamente variável, tá? Eu vou dar um play aqui nesse vídeo aqui, depois eu vou jogar esse vídeo na comunidade lá do desafio 636 para vocês. Basicamente, a parte on-off, ou seja, liga e desliga do motor Honda, é composta por um pino aqui, que ele funciona por pressão de óleo e tem uma solenoide, aonde quando está ativo, mudou o vídeo aqui, entrou propaganda aqui no meio, ei lá, YouTube. Vamos voltar aqui, ó. Quando ele está ativo, o que vai usar, que é esse lobby de comando que vai usar, perfeito? Que ele tem um levante maior. Isso é quando ele está ativo. Desculpa, não ativo, olha só. O que está usando aqui é esse cara aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tá não ativo aqui, ó. Quando ele ativa, certo? Você aciona uma válvula, que é uma válvula liga-desliga, perfeito? Nessa válvula liga e desliga, você vai conseguir empurrar esse pino vermelho aqui, e daí você vai fazer com que as válvulas tenham maior levante. Olha só. Aqui o cara tá falando que tá numa visão exagerada só para mostrar. Perfeito? Vamos ver se ele vai acionar aqui, ó. Ó, acionou. Quando ele aciona, o que ele faz? Você vai ver que o lobe do comando que vai usar é esse do meio aqui, ó. Se vocês olharem aqui,
Isso aqui tem bem mais levante, tem uma duração diferente também que esses outros aqui, ó. Então, olha como agora as válvulas têm um levante muito maior e tudo mais. Isso aqui é on-off, certo? O que eu quero dizer com on-off? Você tem duas posições apenas, beleza? Duas posições, tá? Então, voltando. Isso aqui tem no Honda K20, perfeito? E é o que eles chamam de VTEC, perfeito? Agora, nesse motor também tem comando, o comando de admissão ele também é continuamente variável, perfeito? Então, o que você tem? Você tem uma válvula solenoide para o VTEC, para o on-off, e você tem uma outra válvula solenoide para o comando continuamente variável, que daí você consegue adiantar ou atrasar o seu comando de válvulas, perfeito? Obviamente você tem um sensor, você tem um negócio, um controle em malha fechada, você tem um mapa 3D da posição do comando, e é isso aqui que eu quero seguir o raciocínio com vocês, perfeito? E daí, o que acontece? Olha só, eu vi no mapa que não estava configurado o comando continuamente variável. Estava configurado só o lifter, o on-off, perfeito? Só que o que eu quero compartilhar com vocês aqui agora, tá? É o seguinte, qual que é a estratégia? Eu vou comentar com vocês, vou dar uma introdução sobre o comando continuamente variável, tá? Para a gente abordar isso no detalhe vai levar muito mais tempo do que essa live aqui. O que eu quero, ponto-chave que eu quero comentar com vocês sobre o comando variável agora, tá? O comando variável, ele funciona eu vou dar um norte, basicamente assim, tá? Em baixas rotações, você adianta o comando, perfeito? E conforme a rotação vai subindo, você vem atrasando ele. De maneira que, no máximo RPM, lá por volta, ali, próximo ali do corte de giro, ele está numa posição bem próxima da posição de repouso dele. O que eu quero dizer posição de repouso? Se você fosse lá e tirasse a válvula, perfeito? De maneira que o comando não mexesse, com a válvula desligada, seria a posição de repouso. Então, o que eu estou compartilhando com vocês agora? Uma tendência muito forte dos comandos variáveis de admissão é que em baixa rotação você adiante o comando e conforme a rotação vem subindo, você vem atrasando o comando e chega na posição de aproximadamente na posição de repouso em altas rotações, perfeito? Por que eu estou compartilhando isso? Porque estava muito estranho o que o piloto tinha me passado. Ele falou, olha, o motor ele vem, e conforme ele vai subindo a rotação, ele vem perdendo desempenho. Daí eu falei assim, tá, então na hora eu falei, já sei, o cara não acionou o VTEC. E eu fui ver, o VTEC estava acionado. Porque o VTEC, essa parte on-off que eu mostrei para vocês naquele videozinho no YouTube, ele ganha muito de uma rotação para cima, certo? Então, normalmente ali, se eu não me engano, o motor original aciona por volta de 5.000 RPM, mas quando eu faço os mapas, eu geralmente aciono bem antes, tá? Porque tem ganho também em umas rotações um pouco mais abaixo. Mas era muito estranho você ter o VTEC configurado e o motor perder em alta, beleza? Principalmente porque em alta, a condição ali do comando variável, continuamente variável, é a posição de repouso. Então é difícil o cara errar isso aí, entendeu? Daí eu falei, putz, cara, o que tá acontecendo, né? Eu falei, então vamos lá. Falei, ó, primeira coisa que, amigo, o seu motor não tá com comando variável. Não, mas tá sim, o chicote tá ligado. Falei, ó, entenda que uma coisa é o comando continuamente variável, outra coisa é o lifter, beleza? Você não tá com comando variável, tô vendo no mapa aqui. Ah, mas o cara falou que tá. Não tá, nesse mapa que você mandou para mim, não tá,
beleza? E daí, só que ficou meio que um negócio que assim, como eu trabalhava numa empresa que fazia injeções eletrônicas, eu não podia ficar nem queimando o cara que fez o serviço, certo? E eu também não podia fazer esse tipo de serviço de calibração, perfeito? Pelo menos eu enxergo assim uma coisa bem distinta entre você dar suporte técnico de um produto e você calibrar o produto, perfeito? Muita gente aqui no Brasil tem uma visão diferente. E de novo, não estou falando que a minha tá certa. Eu acho que é o seguinte, fazer uma analogia. Você tem uma empresa de avião, você vende aviões. Como que vai ser o seu suporte técnico? Você vai dar suporte técnico do avião. Agora, você não tem que dar suporte de como pilotar o avião. O cara tem que ser piloto, perfeito? Então, é muito complicado para um cara do suporte técnico de uma empresa que faz injeção eletrônica programável falar quanto de avanço você vai usar, quanto de lâmina você vai usar, quanto de fase você vai usar. Ele tem que ajudar como o cara usar a ferramenta dele, perfeito? E daí, anos se passaram. E daí, depois que eu saí dessa empresa e fundei a Twizy, né? Junto com o Eduardo na época, esse cara me ligou. Meu, eu fiquei sabendo que você tá trabalhando agora, você saiu lá, tá. Meu, pelo amor de Deus, vem aqui. E o cara é do Nordeste, ele falou, cara, vem aqui, passa um orçamento, vem aqui, você vai ficar na minha casa, a gente vai pro dinamômetro, quero ir com você. Falei, beleza. Fui, peguei avião, fui pra lá. Ó, galera já matou aqui no chat, hein? O que que tinham feito? Não tinham habilitado na ECU o comando continuamente variável. E o VTEC, que era para ele acionar em altas rotações, não estava ligado. O cara ligou a solenoide do comando continuamente variável. Como se fosse a solenoide do VTEC. Vocês estão me entendendo a confusão que deu? Então, o que acontecia? O cara não tinha o VTEC, ele estava sempre com a condição de mínimo levante, sempre, independente da rotação. E daí, quando chegava ali 5.000, 5.500, não lembro a rotação que ele acionava, ele ligava em 100% a válvula do comando continuamente variável. Então, chegava numa rotação assim, por exemplo, 5,5, pum, adiantava todo o comando de admissão. Ou seja, não tinha o VTEC e ele estava fazendo o contrário. Você entende que se tivesse tudo desligado ia ser melhor? Então, não estou tirando o sarro de quem fez isso. Eu só estou chamando a atenção porque é um tópico que muita gente confunde. Perfeito? Então, o primeiro ponto de aprendizado. Comando continuamente variável, você não liga a válvula que nem você liga um comando que é de duas posições. Tipo, você chega numa rotação e aciona a válvula. Não é isso. Você tem um mapa 3D que você pede diferentes posições do comando, certo? E daí, eu falei, meu, isso aqui vai ser muito fácil de tirar potência, né? E realmente foi, porque eu só refiz a parte do chicote para ler o sensor de posição que não estava lendo, o sensor de posição do comando variável. Liguei mais uma solenoide e coloquei os mapas certos, perfeito? Então, só que, né, nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Depois que a gente fez aquilo e que o motor realmente acordou, a gente começou com uma falha de ignição. E daí eu fiquei mais 2 dias no dinamômetro lá para resolver essa falha de ignição. Mas resolveu. O cara andou por anos durante o carro com o carro. O cara sempre me ligava, bateu o recorde do carro dele na pista. E foi um negócio assim que eu acho até hoje muito legal. Então, o primeiro ponto chave da live. Galera, entendam que comando continuamente variável é totalmente diferente do que um comando on-off. Perfeito? Muita gente confunde. Tá aí essa história aí para mostrar de uma maneira macro um erro muito grande que dessa vez não foi um erro que eu cometi. Graças a Deus estou compartilhando para vocês não cometerem esse erro, beleza? Se forem pegar um Honda K20, K24 da série K ali, né? Toma cuidado
com esse detalhe, perfeito? Agora, vamos pular para o outro projeto que eu mostrei lá no Telegram, o post, a foto do login, tá? Nesse outro caso, que foi aquele Honda que eu mostrei, a JR que eu mostrei aqui no Instagram para vocês, que foi o campeão brasileiro, foi um projeto muito massa, tá? O que que era? Era um Honda K24 e daí era um K24 turbo, beleza? Foi um motor que veio importado e etc, etc. Para você ter ideia, o motor, ele, pelo fabricante, ele poderia girar mais de 10.000 RPM e assim por diante, beleza? Então a gente foi convidado para fazer toda a parte eletrônica desse projeto. A gente fez todo o chicote, a gente fez a calibração do motor em parceria com o Rafael da Motorcar, que é o cara responsável pelo motor, e depois a gente foi para a pista também. E na época do dinamômetro aconteceu um fenômeno muito louco, um negócio bem louco mesmo, que eu quero compartilhar com vocês, porque foi um negócio que a gente ficou assim de cabelo em pé. Na verdade, tem diversos aspectos desse projeto que eu posso compartilhar com vocês, só que não vai dar tempo nessa live aí. Então, de novo, a gente vai fazer os posts ali do desafio. Comenta lá se vocês querem que a gente continue o assunto do Honda Turbo, se vocês gostarem desse assunto, beleza? E relembrando já, para eu não esquecer, quem não entrou ainda na comunidade, entra lá, galera, beleza? Se alguém não entrou, manda no chat aí. Putz, não entrei. Tem uma comunidade do Desafio 636 no Facebook, que a gente tá interagindo com vocês, aonde vocês conseguem falar, a gente consegue mandar print screen dos logins e fazer uma continuidade aqui da live, beleza? Então vamos abrir o login aqui. Deixa eu pegar o login para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um login de dinamômetro, perfeito? E aqui eu tô... Vamos esquecer por enquanto essas duas variáveis de baixo, que o que eu quero mostrar para vocês hoje e focar um pouco mais aqui para esse fim da live é a importância dos sensores de temperatura de gases de exaustão. Deixa eu tentar entrar no meu celular aqui no canal do YouTube, porque agora eu não estou vendo vocês aqui, se tá tudo certo a transmissão. Beleza, tá tudo certinho aqui. Então, o que eu tenho aqui, tá? De novo, vamos olhar as variáveis. Em amarelo, rotação do motor. Vocês percebem que eu sigo um padrão de cor, de ordem? Isso aí é uma outra dica muito importante que vai ajudar vocês, tá? Então, ó, um detalhe muito importante que eu quero compartilhar agora. Tratem as variáveis com um padrão no seu datalog, perfeito? Sequência de posicionamento delas na tela e também nas cores, perfeito? Então, vocês viram que eu sempre uso rotação em amarelo, TPS em verde, mapa em azul claro. Isso ajuda vocês a analisar o login de uma maneira mais rápida, perfeito? Então, a gente tem rotação em amarelo, TPS em verde, map em azul. E aqui a gente tem 4 temperaturas de EGTs, beleza? Com cores diferentes para chamar a atenção, beleza? Então, cilindro 1 está em verde, cilindro 2 em azul, cilindro 3 em vermelho, cilindro 4 em amarelo, perfeito? E o que eu queria compartilhar com vocês? Esse motor em específico, ele tinha o seguinte problema, tá? A gente começou o trabalho do motor e ele tinha um potencial muito grande para desenvolver potência e tudo mais. E quando a gente fez a gente ligou e fez o primeiro teste e tudo mais, ele teve um desempenho excelente, certo? E isso sem o VTEC, tá ligado? Primeiro a gente só testou e já deu um tapa no comando variável, continuamente variável. E já veio assim uma coisa absurda de potência. E daí a gente queria fazer o teste com o VTEC ligado, perfeito? E o que aconteceu?
Quando a gente fez o teste com o VTEC ligado, o motor fez o teste, beleza? E daí depois ganhou demais. E depois que a gente desacelerava o motor, tinha parecido sim que tinha dado alguma coisa errada. Puta merda. Porque o motor, depois que a gente desacelerou o motor, ele começou a falhar. Perfeito? Começou a falhar. E aí a gente começou uma novela de muito tempo analisando esse tipo de falha. Por quê? Não era um... Depois de um tempo o motor voltava ao normal. E assim eu tô falando depois de um tempo, depois de alguns segundos, tá? Olha, acompanha comigo esse login aqui, ó, que eu quero... Só esse trecho do log que eu quero mostrar para vocês, tá? Tá vendo que o que foi isso aqui, ó? O motor tava em 2000 RPM, a gente deu uma puxada no dinamômetro aqui, perfeito? Pouquíssima pressão, tá? Vocês estão acompanhando aqui, a gente tinha 500 gramas de boost, beleza? Olha os EGTs aqui, ó. Vocês podem ver que um pouco antes a gente já tinha uma diferencinha de temperatura entre os cilindros, mas era aqui, ó, coisa de 10, 20 graus no máximo, perfeito? Durante o teste as temperaturas subiram e aqui, depois do teste, olha o que aconteceu com a temperatura do cilindro 3. Tá vendo que despencou a temperatura do cilindro 3 aqui? Nesse momento aqui, ó, para vocês terem uma ideia, enquanto os outros estavam em 600, essa aqui estava em 450. Tá vendo que ficou claro que aqui meio que o cilindro tipo desligou. Perfeito? E nesse ponto aqui, ó, ele voltou a funcionar. Outro detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso aconteceu no cilindro 4 também. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, que a gente teve uma queda aqui, ó, na temperatura, depois ela caiu aqui de novo e daí depois a temperatura voltou aqui, ó. É lógico que quando a gente tira a carga do motor, a temperatura do escape ela vai diminuir, perfeito? Mas não desse jeito aqui, ó, e bem diferente dos outros, perfeito? Então aqui tinha alguma coisa. Nesse momento aqui, ó, nesse trecho aqui, a gente achou que tinha acontecido alguma coisa com o motor, porque de fato desligou um cilindro. Porque a gente voltou ele na marcha lenta, o motor voltou meio que falhando e estava em 3 cilindros. Quando o motor falha e você tem EGT, sua vida fica mais fácil. Por quê? É só você olhar no login, você já sabe exatamente qual cilindro falhou. Tá aí uma grande vantagem do EGT. Além do que você olhar a temperatura em si, é você ver rapidamente qual cilindro está falhando. Perfeito? Então aqui a gente via que o cilindro 3 parou de funcionar. Que foi o cilindro 3, né? Pelo barulho já dava para saber que tinha um cilindro falhando. E depois ele volta, tá? Vamos acompanhar a próxima puxada? Daí aqui a gente fez um testezinho acelerando o motor aqui, ó, a 2000 RPM, tá? Você vê que tem algumas diferenças de temperatura, mas você não vê nenhum cilindro morto, tá? As temperaturas continuam subindo. Beleza? Beleza, ligamos de novo o motor. Perfeito. Daí, vamos pegar um outro teste aqui, ó. Tá aqui. Olha esse teste aqui, ó. A partir daqui que a gente começou a acelerar o motor, ó. Temperatura subindo. E depois aqui a gente vê, ó. Olha que estranho aqui, ó. Cilindro 4 agora. O amarelo. Deu meio que uma apagada aqui e depois voltou. Beleza? Depois aqui, ó. Cilindro 4 de novo, ó. Dá meio que uma apagada. E isso, o motor, ele não falhava acelerando, tá? Vou dar um zoom aqui em outro trecho, ó. Olha o cilindro 2, o cilindro 3 aqui de novo, ó. Curva vermelha. O que eu quero compartilhar com vocês? O motor, ele não falhava acelerando. Isso é que era muito louco. A gente ia lá, acelerava o motor, ele subia,
tinha torque, tinha potência, ganhava o que tinha que ganhar no VTEC, perfeito? A gente ainda não tinha recalibrado avanço e posição de comando depois do VTEC ligado para ver se tinha algum detalhezinho para melhorar na calibração. Mas o motor não falhava. Quando a gente tirava a carga, o motor falhava, perfeito? Aí começou um monte de aquela sessão teste, né? Porque a gente falava assim, beleza, deu potência, deu tudo o que a gente queria, mas vai pra pista assim? Imagina, o cara vai lá, acelera na reta, tira o pé, faz a curva 1, o motor vem falhando, não vai dar certo, perfeito? Então, aqui eu quero compartilhar algumas coisas que a gente fez para testar, beleza? Então, repetindo, qual que era a falha? A falha é que um cilindro morria e depois ele voltava logo após que a gente tirava a carga do motor, perfeito? E um detalhe muito importante, isso só acontecia quando a gente ligava o VTEC. Se a gente acelerasse com ele desligado, esse problema não acontecia. Então acompanha aqui comigo, ó. Isso aqui, ó, eu nem vou mostrar essa variável, porque essa variável estava logando a 1 Hz, tá? Então não é tão legal de mostrar. Eu vou mostrar essa aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Qual variável é essa? O nome é gigantesco, muita gente vai achar complexo o nome, mas meu, não tem nada demais ali. O nome é grande mesmo porque tem diversas possibilidades. Então a Motec deixa bem claro para o cara não ter dúvida o que é, tá? Essa variável aqui, ó, Inlet Camshaft Position Actuator State, isso aqui fala se o meu comando on-off, minha solenoide, está ligada ou desligada, perfeito? Então, quando eu tenho esse sinal aqui para cima, ó, ela foi para ligado, perfeito? Então, o que acontece aqui, ó? Nesse caso, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Aqui ele não... Eu não tenho um login aqui com ele desligado. Eu preciso pegar um login para mostrar para vocês depois, que eu posso mandar lá na comunidade com ele desligado. Mas ele não falhava. Quando a gente acelerava com o VTEC desligado, ele não falhava. Perfeito? Então, esse era o problema que a gente tinha. Sem VTEC não falhava, com VTEC falhava, e a falha era exatamente isso aqui que a gente via. Depois que acelerava, um cilindro voltava morto e depois ele voltava. E não era sempre o mesmo cilindro. Às vezes era o cilindro 3, às vezes era o cilindro 4. Perfeito? Que começa a deixar o cara meio louco, beleza? Então o que a gente fez? Olha, pessoal, foram muitos testes, tá? Em primeiro lugar, esse foi mais um projeto, assim, que tempo era um negócio muito escasso. Então, num primeiro lugar, foi tomada a decisão de como não tinha tempo, e a gente, vou contar vários testes que a gente fez. Falou, meu, já tem um monte de potência, vamos ter que ir pra pista assim mesmo, pra segunda corrida a gente vai ter que investigar isso com calma no dinamômetro. Beleza, mas antes de a gente chegar a essa péssima conclusão, porque, cara, quando você acha um problema, você tem que resolver, a gente fez muito teste, mas muito teste mesmo. Então vamos compartilhar um pouco dos testes que foram feitos, tá? E relembrando, não tô falando que foi uma decisão errada na época, né? Porque quando você tá sentado aqui, com o ar-condicionado ligado, é fácil se virar e falar, meu, a gente deveria ter achado o problema. Mas na época, por conta de tempo, realmente não deu pra gente resolver, beleza? Tô sendo bem sincero com vocês. O que a gente tentou? Pessoal, a gente tentou mudar, ver se tinha alguma influência da rotação, perfeito? Do VTEC, de ligar. Às vezes a gente falava, será que o VTEC tá demorando para desligar? Então a gente tá acelerando, a gente liga, na hora que a gente desacelera, ele tá demorando para desligar, por isso que às vezes falha um cilindro. Por exemplo, aqui quando o motor cai para 2000 RPM, qual que foi a nossa hipótese, tá? A nossa hipótese foi o seguinte,
acelera ele, mandou ligar, perfeito? Só que você entende que isso aqui que a gente tá vendo on-off, a gente não tá vendo a posição do pino. A gente tá vendo se a Motec acionou a válvula ou se ela desligou a válvula. Agora, se o comando realmente foi feito, é outra coisa, perfeito? Num comando variável, quando a gente olha a posição dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a posição do comando. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Isso aqui, tá vendo aqui, ó? Inlet Camshaft Bank One Position. Isso aqui é a posição do comando. Agora eu não tô falando do VTEC, tô falando do comando continuamente variável, perfeito? Isso aqui é a posição do comando. Tá 40 aqui, ó, 40.1, tá vendo? Tá vendo que agora tá em 37? Tá vendo que agora tá em 33, tá 31? E você tá vendo também que ele tem duas curvas aqui, laranja e branco? Um é a posição do comando que eu queria, a outra é a posição do comando que ele tá. Nesse caso, eu consigo ver exatamente o resultado do meu acionamento. O que eu quero dizer com isso? Acompanha comigo que isso é muito importante, pessoal. Uma coisa é nesse caso que eu mostrei, que é o comando continuamente variável. Eu peço, vá para 30 graus. E eu tenho um sensor que mede exatamente a posição do comando de admissão. E eu consigo ver se ele está em 30 graus, ou se a válvula não está funcionando, ele está na posição de repouso, ou se eu estou com algum problema, eu tenho mais de 30 graus, eu consigo ver o resultado do meu controle. Perfeito? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu olho no meu login que aquela variável está on ou off. Aquilo só mostra para mim se a ECU está acionando ou não a minha válvula on-off. Repetindo, eu não tenho um sensor de posição para saber se aquele pininho que eu mostrei no vídeo do YouTube está realmente acionado ou desacionado. Eu não tenho esse sensor. A única coisa que eu sei é se a ECU está mandando ligar ou desligar. Perfeito? Então, o que acontecia? Galera perguntou aqui, ó. Usava bobina individual, não foi excesso de combustível, problema em bico injetor. Galera, ficam tranquilos aqui que eu vou seguindo a nossa linha de raciocínio. Depois tem alguma coisa a ver com a ignição semi-sequencial. A gente tava com ignição sequencial, tá? Esse motor aí tinha bobina individual e a gente conseguiu fazer e a gente fazia ignição sequencial, tanto injeção como ignição. Então, o que acontecia? A gente começou a pensar, cara, será que a gente está com algum problema no acionamento do VTEC, tá? E daí, eu lembro que depois eu nem tava mais eu tava em viagem, eu tava num rally, antes do Rally dos Sertões, e daí o responsável pelo motor tava testando, e ele falou, cara, agora que eu tô com tempo, vamos fazer todos os testes, tá? Falei, beleza. E a gente tava com essa hipótese de que o pino não tava desligando. Perfeito? Porque a gente falava, ó, uma explicação pro motor falhar ali em baixa rotação é de ele estar com o VTEC ligado, beleza? Então o que a gente fez? A gente ligou o VTEC propositalmente naquela condição em que ele falhava, tipo a 2000 RPM ali em baixa carga, perfeito? Porque a gente queria ver, será que com o VTEC ligado ali em baixa rotação ele vai falhar? E de fato o motor ele funcionava como esperado, né? Não falhando um cilindro, mas ele funcionava mal. Isso é o esperado, perfeito? O negócio é feito para ligar ali em 4.000, 5.000 RPM, na marcha lenta ele não vai funcionar legal com aquele puta levante, beleza? E o que acontecia? Então a gente falou, tá, então pode ser que tenha algum problema no acionamento do VTEC.
Então, qual que foi a estratégia? Daí começa aquelas teorias. Putz, será que a Motec está com um problema no acionamento da solenoide? Foi levantada essa hipótese. Daí eu lembro que eu falei assim, ó, eu nunca vi isso acontecer com a Motec, tá? Eu já vi várias vezes, pessoal, dar problema numa saída de uma injeção, tá? E daí às vezes fica 100% acionado algo, ou não aciona, ou às vezes dá problema no acionamento. Eu já vi isso, mas eu nunca tinha visto com a Motec. E um dos pontos que eu sou apaixonado por essa marca é porque quando dá pau, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, ó, eu nunca vi isso acontecer, mas vamos testar, beleza? Sempre tem que ter esse lado de testar também, porque você não pode ser cego e falar, cara, nunca vai dar problema, beleza? Então o que que aconteceu? Eu lembro que eu falei, ó, eu nunca vi dar pau numa saída, tá? Mas a gente pode testar. Então daí a gente falou, vamos testar uma outra saída, beleza? A gente tava usando uma saída half bridge, para quem não sabe, que é uma saída que ela pode ser acionada tanto pro high side ou low side, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Mas a gente optou por, vamos trocar a saída da ECU, vamos trocar inclusive o chicote, beleza? De acionamento e o pino que a gente tá usando. Então a gente partiu de uma saída que era half bridge, a gente configurou ela numa saída low side, que é uma saída que vai mandar o terra, tá? Então manda o terra. E a gente puxou o 12 volts totalmente por fora do chicote, tá? Então, repetindo, a gente trocou a saída e o chicote. Beleza. Vamos testar? Mesma coisa. Problema continua. Então, falei, bom, então não é um problema na saída e também não é um problema no chicote. Beleza? Daí, um cara virou e falou assim, tá, mas será que essa Motec não tá com problema nesse acionamento? Eu falei, ó, de novo, vai estar com problema em duas saídas? Daí foi feito o seguinte teste. Que, repetindo, eu acho que todo teste é válido, beleza? Olha o teste que foi feito. Foi feito um acionamento totalmente por fora da Motec para acionar aquela válvula. Eu achava que não precisava fazer, mas repito, todo teste é válido. Então o cara ligou 12 volts na válvula por fora, beleza? Foi feito o teste e falhava do mesmo jeito, beleza? E daí começou o seguinte, meu, será que é problema de ignição? Será que o motor tá muito rico? Será que começou aquele não estamos entendendo o negócio, vamos sair testando, certo? E nesse dia, desculpa aí, que nem eu falei, eu tava num rally, não tava lá na oficina. E foi aí exatamente que eu peguei e falei assim, que eu levantei uma hipótese e falei assim, ó, a gente tá olhando, é que eu acabei meio que contando no começo da live a sacada, mas sim, a gente tá olhando o login ali e a gente realmente não sabe se o pino tá fazendo o que a válvula tá comandando. Então, a conclusão que a gente chegou foi exatamente que, por algum motivo mecânico, tá? Ou hidráulico, o pino daqueles cilindros 3 e 4, certo? São pinos separados, eles estavam com um ligeiro delay na hora de voltar, beleza? A única sensação, a única coisa que a gente achou disso, a única explicação que a gente achou, deixa eu voltar aqui, para às vezes ter de fato esse tipo de coisa aqui, é que por mais que a gente tivesse acionando, tá? Pro pino voltar, que ele tinha algum problema, ou hidráulico, ou até mesmo mecânico, eventualmente, sei lá, que atrasava para ele voltar. Às vezes ele voltava direto, quando tirava, quando desacionava eletricamente a válvula, às vezes ele levava um tempo, que nesse caso aqui, ó, só para a galera entender, ó, a gente tá falando de 12 segundos. Aonde eu pego aqui, ó, eu vou fazer uma medição aqui, ó. Eu vou pegar bem quando
o atuador desligou. Tá vendo que foi aqui para off, ó, on, off. Vou fazer uma marcação e vou pegar bem quando a temperatura do cilindro 3 voltou a subir. E aqui a gente tá falando aqui embaixo, ó, em 12,5 segundos. Você entende que é bastante tempo? Então pode, não estou falando que levou 12,5 segundos para o pino voltar. Eu acredito que foi menos. Mas eu acho que nisso você pode contaminar aquele cilindro, ele não funciona legal e leva um tempo para ele realmente voltar, beleza? Algo desse tipo. Enfim,